A paz do Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor nos diz em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 em diante, amém? Que Davi, ele quis trazer a Arca da Aliança de Deus, que simbolizava a presença de Deus de Quiriate, para Jerusalém, né? E eles convocaram a todos, né, que concordaram com essa decisão, e eles colocaram a Arca de Deus, né, nesse carro. Era um carro novo, mas era carro de bois, e tentaram fazer essa transferência, mas essa transferência ela foi frustrante, porque Aiô e Uzá, né, eles iam adiante ali da Arca da Aliança, né, e os bois ali tropeçaram e a arca ameaçou cair, e Uzá foi com a mão para impedir, mas Deus feriu ali a Uzá, ali na frente da Arca da Aliança, né? Porque isso foi irreverência a Deus. Então Davi, ele se entristeceu, ele temeu e acabou deixando a Arca da Aliança na casa de Obed-edom, onde ficou por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Antes, a Arca da Aliança tinha ficado 20 anos, mais ou menos 20 anos na casa de Abinadab, e nada aconteceu. A gente vê, né, que Obed-edom, ele reconheceu que a presença de Deus estava na casa dele, né, e reverenciou, né? Então Deus abençoou. E por que isso aconteceu? Porque na primeira tentativa, eles não consultaram a lei de Deus, onde o servo de Deus, Moisés, né, tinha escrito como era que Deus queria que transferisse a arca, né? Mais adiante, né, em outro versículo, a palavra do Senhor nos diz que a arca da aliança era para ser transferida nos ombros, apenas por levitas, onde dava-se espaço e sacrificava, né, um bezerro cevado. E quando eles fizeram da segunda vez, deu tudo certo. Então, era para ter consultado como era que Deus queria que carregasse sua presença. E a mesma coisa é para nós. A palavra do Senhor nos diz: aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Deus, ele promete nos dar a sua presença, né? Nos dar a presença do Espírito Santo. Quando eu e você medita na palavra, né? Ouve essa palavra e coloca essa palavra em prática. A palavra do Senhor nos diz, Jesus diz: aquele que me ama guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Amém? E a palavra nos ensina de que forma eu e você pode ter essa presença. É obedecendo a sua palavra, mas eu e você precisa meditar nessa palavra, porque só meditando nessa palavra, lendo as sagradas escrituras, é que a gente vai saber como é que o Senhor quer que a gente cumpra a sua vontade, os seus mandamentos, porque a gente só recebe a presença se nós obedecermos a palavra, e para isso a gente precisa meditar. Então, o próprio Deus, nosso Pai Celestial, ele nos instrui como carregar a presença dele. É preciso a gente consultar as Sagradas Escrituras. Quando Davi ali teve vontade de fazer a primeira transferência, eles não consultaram, né, de como era que Deus queria que carregasse, né, de que forma, né, tinha leis ali, tinha todo, né, como é o processo, mas eles não consultaram. Eles foram com muita alegria e cantando, mas foram do jeito dele. Então o Senhor não quer que a gente carregue a presença dele do nosso jeito, mas do jeito dele. Para isso, a gente precisa consultar a lei de Deus, consultar as escrituras, para que em tudo o próprio Deus nos instrua a obedecê-lo. E assim, né, Jesus, ele roga ao Pai a presença do Espírito Santo, que fará morada em cada um de nós. Né, Jesus, ele não quebra princípios, como ele diz para a gente amar uns aos outros, perdoai, vocês serão perdoados, não julgai, vocês não serão julgados, né? Então tem vários princípios, né, que o Senhor nos ensina. Então que a gente se arrependa e que a gente volte o nosso coração para obedecer a Deus, para carregar a presença, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Engrandecido seja o Senhor, amém.